Presidente, cancelado todos os depoimentos de hoje. Nós recebemos ontem, no domingo, um primeiro contato da presidente do Palmeiras e do Crefisa, a senhora Leila, pedindo o adiamento para a próxima segunda-feira por conta da decisão do Clássico e, naturalmente, hoje, todos os compromissos que ela teria diante do resultado. Eu concordei plenamente de que nós poderíamos fazer uma outra data, porque ela vem naturalmente convocada, mas não é investigada em absolutamente nada. Hoje, no final da manhã, nós recebemos uma comunicação dos advogados completamente diferente. Eles falam sobre a questão do Clássico, mas dizem que entendem que a decisão do Supremo Tribunal Federal anulou todos os requerimentos da votação, inclusive os requerimentos de convocação. Eu já oficiei com a Advocacia do Senado, nós já respondemos que nós não concordamos, no nosso entendimento, a decisão do ministro Dino, que, diga-se de passagem, não é clara, é uma decisão que não ficou totalmente com os detalhes esclarecidos, o que gera uma insegurança jurídica muito grande. A nosso ver, a decisão vale apenas para as quebras de sigilo. Então, está marcada a vinda da senhora Leila da Crefisa na próxima segunda-feira, dia 13, como foi conversado inicialmente, e eu vou insistir nisso e usar de todas as prerrogativas da CPMI para que seja cumprido. Já o DataPrev esteve aqui na quinta-feira da semana passada, ficou à disposição da CPMI durante todo o tempo e colocou para mim como presidente que ele tinha exames de saúde que ele remarcou para segunda-feira. E hoje comunicou que não poderia comparecer. Nós estamos remarcando para o dia 23 de março a vinda do DataPrev. Esse monte de remarcação, esse monte de compromisso que coincide muito com os dias da CPMI, o senhor não acha que vai atrapalhar no relatório? Bem, todas as decisões que nos impedem de ouvir pessoas que podem ajudar a esclarecer prejudicam muito o andamento dos trabalhos. Daí a minha insistência, junto ao presidente do Senado, e se for necessário até recorrer judicialmente, de nós prorrogarmos a CPMI por pelo menos 60 dias, até que nós tenhamos clareza jurídica de todas as decisões. Por exemplo, habeas corpus em que as pessoas não são obrigadas a vir. Nós precisamos rever isso junto ao Supremo. É uma decisão que precisa ser esclarecida pela turma do Supremo Tribunal Federal o quanto antes, porque prejudica a CPMI. A mesma coisa, a decisão dada pelo ministro Flávio Dino, em que a votação em bloco foi anulada. O próprio Supremo faz votações em bloco, todas as CPMIs fazem votação em bloco. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande e atrapalha. Gente, eu volto a dizer com muita tranquilidade, nós estamos no momento mais difícil da CPMI, porque nós identificamos os operadores, nós identificamos o caminho do dinheiro, nós identificamos quanto foi roubado, de que maneira foi roubado, mas agora nós temos que descobrir quem são os entes políticos que favoreceram esse esquema. E vamos chegando a pessoas importantes que têm grandes escritórios de advocacia, pessoas que têm ligações, inclusive, com o judiciário, e vão dando decisões na tentativa de atrasar e, naturalmente, o prazo da CPMI ser vencido. Operador, Vorcaro está preso agora em Brasília. Isso facilita ou dificulta a CPMI para ouvi-lo? E, mais importante, já tem algum contato com a defesa, nem que seja para ouvi-lo, no caso, em sigilo, enfim? Como é que vai funcionar isso? Isso tem sido conversado? Vorcaro é uma questão de honra para a presidência, para mim, que ele venha como um cidadão que tem que dar declarações. Ele não vai ser ouvido em sessão secreta, em sessão sigilosa, nada disso. O que eu pretendo é que o Supremo Tribunal Federal nos dê o direito de trazê-lo como determina a Constituição e as leis que regem a CPMI, que ele venha à CPMI como uma pessoa que tem muito a esclarecer esse país. Estando em Brasília preso, facilita em muito, porque aí não tem mais polêmica de jatinho, de advogado, não tem mais problema de avião da Polícia Federal à custa do dinheiro público, ele já está aqui. É só uma questão de nós conseguirmos, junto ao ministro André Mendonça, a autorização para que ele venha. E virá como uma pessoa comum, não terá nenhum tipo de privilégio quando comparecer à CPMI. Falando em Mendonça, como é que está o ministro André Mendonça sobre esse assunto? Já entramos em contato,
temos uma audiência marcada com o ministro para a próxima quarta-feira, no final da tarde. Vou levar a ele, primeiramente, um diálogo, o nosso respeito institucional entre os poderes, mas os pedidos de revisão dos habeas corpus, das decisões que permitiram que as pessoas não viessem à CPMI. Isso, para nós, é fundamental para que a gente dê sequência. E eu espero, com toda tranquilidade, que ele ouça e que nos ajude a dar um resultado muito mais positivo nessa investigação que interessa a todo o Brasil. Do vazamento das conversas Sim. de Porcaro com as suas namoradas ou sua namorada, que em tese... Minha não. Eu não tenho... Não a sua dele, no caso. Dizem que saiu da CPMI, não teria saído. Olha, o senhor tem alguma posição em relação sim. a isso? Até porque, né, ela deve recorrer à justiça por a questão da LGPD, etc e tal. Não há a menor condição de se dizer que os vazamentos aconteceram pela CPMI. Primeiro, que nós não divulgamos oficialmente nenhuma quebra de sigilo, nenhum diálogo. A presidência não assinou e não divulgou. Segundo ponto, esses dados foram manuseados por muitas pessoas. Eles chegaram à CPMI, foram para a presidência do Senado, depois para a Polícia Federal, voltaram à CPMI, ou seja, nós temos aí dezenas de pessoas que podem ter tido acesso e que podem ter feito o vazamento e fizeram um bem ao país, fizeram um bem. Porque esses vazamentos interessam a toda a população. Agora, eu, como presidente da CPMI, sou muito claro, da minha parte e da parte do próprio relator, nós não temos nenhum tipo de informação que foi publicizada diante do sigilo que nos chegou à responsabilidade. Sobre a aprovação dos requerimentos em bloco, eles estão dizendo, olha, como houve aprovação em bloco, na decisão do ministro Dino, eles estão prejudicados. O que a CPI tem em relação a esses requerimentos em bloco aprovados, tanto com relação aos depoimentos, quanto com relação às quebras de sigilo? O julgamento dessa decisão está marcado para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. A Advocacia do Senado já está oficiando cada um dos ministros com o nosso embasamento de que essa decisão ela é um absurdo. Ela é uma decisão que interfere nas prerrogativas do parlamento, das comissões que há anos votam dessa maneira. Ali não houve nenhuma inovação, nenhuma invenção. Simplesmente nós votamos em bloco, como as outras CPMIs todas. A CPMI que interessava ao governo do Covid, por exemplo, foi votada em bloco diversas situações de quebra de sigilo. Não houve requerimento contrário. Por que com a CPMI do INSS, que está se aproximando de pessoas importantes, gente que tem parentes importantes. Então, no nosso caso, o Supremo, um ministro age, eu espero com sinceridade que a maioria nos dê razão e que mantenha as decisões que tomamos dentro do regimento naquela votação do Senado e que derrubou todos os argumentos contrários. Porque eu ouvi N entrevistas aqui de gente falando, um absurdo, que eu fui parcial, que eu fui isso e aquilo. O presidente do Senado desmontou toda essa narrativa. Então agora, com esse mesmo pronunciamento do presidente da Casa, nós vamos levar como principal argumento ao Supremo Tribunal Federal. Seguimos o regimento em todas as letras, em todo momento. Presidente, a sessão de hoje está mantida, vai ter pelo menos votação de requerimentos e sim vai votar a convocação do Fabiano Zatel? Não. Um resumo sobre o que vai acontecer hoje. Bem, hoje eu vou abrir a sessão e vou dar a voz aos parlamentares. Eu fiz um compromisso desde o início de que eu só faço sessões deliberativas às quintas-feiras, ou requerimentos extra-pauta com consentimento dos líderes. Eu vou manter a minha palavra, porque foi assim que nós conseguimos chegar até esse ponto. Na próxima quinta-feira, vamos colocar em votação os requerimentos para todas as pessoas de convocação. Eu não vou colocar mais requerimento de quebra de sigilo até que o ministro Flávio Dino, ou quem quer que seja do Supremo, nos explique o que é o devido debate. O devido debate é um de cada lado, são dois, são todos os parlamentares, porque eu coloco uma votação de quebra de sigilo. Daí a pouco vem uma decisão mudando todo o trabalho, nós precisamos de um esclarecimento. Olha, essa relação nossa hoje gera uma insegurança jurídica muito grande, essas decisões do Supremo, que são decisões que vêm ao contrário de tudo que já tem sido feito nos últimos anos. O país não sabe para que lado vai em vários momentos. E a CPMI hoje se vê numa situação complicada. Qual é a decisão? O que ele escreveu?
Vale para todo mundo, não vale para todo mundo? É uma situação muito difícil que eu espero que a gente consiga esclarecer o mais rapidamente possível. Presidente, em relação aos convites aos ministros... Não, já cancelei semana passada, não vou cancelar. Vou dar voz aos parlamentares para que possam falar em nome do parlamento, né, para que todos nós possamos falar e nos manifestar, até que os presidentes do Senado e da Câmara comecem a tomar posicionamento, gente. Não é possível que o Congresso Nacional seja afrontado da maneira como está sendo afrontado por decisões monocráticas de ministro do Supremo, decisões, na minha opinião, políticas, decisões que não têm embasamento constitucional, que são flagrante desrespeito ao trabalho de comissões parlamentares. Nós temos que reagir. E olha, o parlamento tem que ter a altivez de se posicionar. E isso eu espero que o mais cedo ou mais tarde os presidentes das casas reajam. Então eu vou dar a voz a todos os parlamentares. Na segunda-feira que vem, vamos abrir a CPMI e vamos lutar até o final. O povo brasileiro está vendo quem quer investigar e dar resposta e quem quer blindar. E eu tenho certeza que a população vai exercer pressão ou vai dar resultados, porque esse é um ano em que a população vai escolher os representantes dessa casa. Senador, o vice-ministro Duarte Dino, senador, quais são aí os próximos passos, já que ele anulou aí, né, os requerimentos aprovados na comissão? Olha, como é uma decisão monocrática e uma decisão, a meu ver, totalmente sem embasamento, de desrespeito ao parlamento, dificilmente um recurso nosso vai ser dado conhecimento por parte do ministro. Nós agora temos que partir para o julgamento do pleno e convencemos a maioria dos juízes, eu espero particularmente como cidadão e como presidente dessa CPMI, como senador, que a maioria dos ministros tenham o equilíbrio de entender que nós, como comissão, temos atribuições que precisam ser respeitadas. Eu tenho confiança de que o Pleno vai reverter essa decisão e nós vamos poder voltar a trabalhar com tranquilidade, porque hoje nós não temos mais tranquilidade para trabalhar, porque qualquer decisão que nós tomemos que não agrade o governo, por exemplo, ou quem quer que seja, vai lá um ministro de plantão e derruba, com toda sinceridade. Não é? Nós precisamos ter um diálogo mais aberto e, principalmente, mais freios e contrapesos no relacionamento entre os poderes. Senador, o deputado Duarte Júnior também vai apresentar uma petição para ele revisar a decisão de tornar facultativa a ida de Dorcaro aqui no Senado? Vou levar pessoalmente ao ministro André Mendonça o pedido para que ele reveja essa posição e respeite no sentido de acatar o nosso posicionamento de convocações por testemunhas. Nós não convocamos investigados porque o nosso relatório não está pronto. Essa discussão jurídica precisa ser esclarecida. Então eu vou pessoalmente, na quarta-feira, conversar com o ministro, levar a ele, no final da tarde, levar a ele a nossa proposição, o nosso posicionamento em respeito ao Supremo, porque ninguém está aqui para desrespeitar a lei, desrespeitar a ministra, nada disso. Porque eu estou aqui para cumprir com a minha obrigação. Mas para isso eu preciso dos instrumentos legais que hoje a gente não sabe mais quais são, uma vez que as decisões, todas elas, a cada dia uma decisão diferente por parte do ministro, de algum ministro. Mas tem chance desses requerimentos serem votados individual hoje? De convites a ministros, tivemos na semana passada a apresentação em relação a Flávio Dino, Alexandre de Moraes. Ei, nós vamos discutir para a próxima quinta-feira as votações de requerimentos de convite e de convocação. Ainda vou sentar com o relator para a gente poder ter uma ideia clara, porque há requerimentos que chegam até mim que não têm nenhum sentido juntamente com a CPMI do INSS, que são requerimentos ligados ao caso Master. Eu já disse, vou com muita clareza, a minha posição ela é muito transparente. Caso Master tem que ter uma CPMI própria para investigar, não está dentro das nossas atribuições. Qualquer decisão que a CPMI tome que fuja desse mérito com relação às investigações de descontos irregulares vai ser anulado. E aí nós não podemos nem reclamar. Obrigado, gente.